Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 30 ao 37, diz assim: E Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhes os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida desse homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando eu voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse Jesus: Vai tu e procede de igual forma. Queridos, nós hoje vamos meditar sobre o caráter cristão. Caráter cristão. Nós vivemos nessa geração, nessa sociedade, um conflito muito grande no que diz respeito a caráter. Antigamente, tinha-se o costume de dizer que bastava o fio do bigode quando um homem fizesse um negócio com outro. Ou seja, apertou as mãos, ou seja, disse que está fechado, não se volta atrás, se cumpre. Era vergonhoso para um homem falar algo e não cumprir. Era vergonhoso para um homem tratar alguma coisa e voltar atrás. E quando nós olhamos para a realidade no passado, a gente percebe que na igreja também a coisa não era diferente. Eu me lembro que quando eu estudei no IBEL, Instituto Bíblico Eduardo Lene, que fica em Patrocínio, no Triângulo Mineiro, e às vezes a gente precisava comprar alguma coisa, e estudante, não tinha dinheiro para nada, o trabalho era voluntário nas congregações, nas roças, nas fazendas. Mas quando você chegava num comércio e se identificava como ibelino, o dono te dava o comércio inteiro. Não tem problema não, pode levar, depois você vem e paga. Antigamente, quando uma pessoa, um homem, se identificava como pastor, ele era altamente respeitado. Não pelo ser humano que era, mas pelo cargo que ele ocupava. Ele era um pastor, ele era um padre, ele era um clero, fazia parte do clero. Ele era uma pessoa que ele ensinava às outras pessoas os bons costumes, a ética, a moral, a decência, a hombridade. Por outro lado, a igreja cristã também era diferente. Era uma igreja cristã onde as pessoas se orgulhavam pelo nome que tinha. Onde as pessoas, elas se identificavam como cristãs e isso cobrava delas automaticamente o desenvolvimento de um caráter honesto dentro da sociedade. Onde uma pessoa cristã era uma pessoa que ela comprava e ela pagava. Ela cumpria os seus compromissos. Onde as pessoas elas eram cristãs e elas estavam na igreja por causa de Cristo. A motivação delas estarem na igreja era Jesus Cristo.
Quando Jesus chama o intérprete da lei e os fariseus, quando ele chama os entendedores da lei, e ele se cerca de pessoas religiosas da época, ele gera um conflito muito grande na vida deles. Porque aqui Jesus Cristo coloca um bandido, Jesus Cristo coloca uma vítima, e Jesus Cristo coloca 2 religiosos e alguém que a igreja queria ver no inferno, mas não queria ter perto dele, que era o samaritano. Uma igreja que durante a sua caminhada, ela perdeu completamente o sentido da aplicação da lei de Deus. Uma igreja que deixou a aplicação da lei de Deus de lado e começou a aplicar o código de Hammurabi. Depois de vários anos sendo oprimidos por Hammurabi. Uma igreja que ela assumiu um papel que não é dela, mas um papel que é de Deus, de julgar, de condenar, de mandar para o céu, de mandar para o inferno, de dizer esse é santo, de dizer esse não é santo, de dizer esse está perdoado, ou não, esse eu vou condená-lo, assim como fizeram com Jesus. E aqui quando Jesus chama esse intérprete da lei, e ele usa essa história, incluindo esses 3 personagens, Jesus Cristo fala sobre caráter. Sobre caráter. E dentro dessa perspectiva de caráter cristão, eu quero abordar 3 tipos de caráter cristão que nós temos hoje em dia, baseado nessa mensagem de Jesus de 2000 anos atrás. Primeiro deles, o cristão salteador. Pode roubar ou não? Pode roubar ou não? Ah, bom. Pensei que vocês não sabiam disso. Roubar é pecado? Sim. É crime? Sim. Mas Jesus Cristo, ele diz assim, olha, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mão de salteadores, os quais lhe roubaram, depois de lhe roubarem tudo, lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-lhe, deixando-o semi-morto. Queridos, hoje, no contexto que nós estamos vivendo, o que nós mais vemos dentro das igrejas são cristãos salteadores. Isso para não usar uma palavra mais forte, que é a cristão ladrão, que é a cristão que rouba, que é o cristão que defrauda, em diversos aspectos. De repente você esteja pensando assim, pastor, eu sou uma pessoa tão boa, mas eu sou tão boa que eu não roubo de ninguém. Se eu puder eu dou, se eu puder eu ajudo. Eu nunca roubei nada de ninguém. Eu já vi até coisa no chão e não peguei porque aquilo não é meu. Eu sou um cristão que eu devolvo o troco no supermercado quando eu recebo a mais. Eu sou um cristão que eu só faço coisas boas. Então, pastor, eu não me enquadro nesse nicho de cristãos que o senhor está falando que existe na igreja hoje, que são cristãos salteadores. Vamos ver. Tiago capítulo 4, versículo 7. Diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando Deus nos ensina a fugir do diabo, nesse versículo 7, a gente olhando o contexto anterior, ele está dizendo que boa parte das obras que nós cristãos praticamos, defraudando o reino de Deus, são obras malignas dentro da igreja. Versículo 1: de onde procedem as guerras e as contendas entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tens, matais, invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, não tendes porque não pedis. Aí você fala assim, pastor, mas eu não defraudo ninguém. Queridos, talvez você não mate uma pessoa pegando um revólver e dando um tiro nela, mas quantos cristãos têm matado as pessoas falando mal delas? Cristãos que não têm coragem de pegarem uma arma para atirar em alguém, mas cristãos que não têm temor nenhum a Deus em se colocar na posição de julgar o seu irmão. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre aquele cristão que se acha melhor do que o outro.
Está cheio de cristãos aí, de igrejas que se acham melhores, né? Vive uma brigaiada sobre que igreja é melhor, a minha igreja é melhor, essa igreja vai para o céu, aquela vai para o céu, essa aqui é mais santa, e nenhuma vale nada. Porque igreja nenhuma salva. E quanto mais você se prende à igreja, mais próximo do inferno você está. Só não se apercebe disso. Cristãos, nós vemos hoje na nossa geração, que eles... Joga o versículo 17 aqui de novo, Tiago 4. Cristãos que eles se omitem em fazer o bem e em se relacionar com o seu próximo, porque eles delimitam quem é o seu próximo. Meu próximo é quem eu quero que seja. Quando Jesus Cristo coloca esse homem que estava vindo e foi assaltado, ele pergunta assim, olha, quem foi que pareceu ser próximo do assaltado? Quem foi que fez o bem? Quem foi que se importou? Quem foi que se preocupou com ele? Os religiosos, os cristãos, os presbiterianos, os batistas, os assembleianos, os da quadrangular, os da IPI, os da IPR, eles passaram de lado e não socorreram. Eles passaram de lado e não fizeram o bem. E Tiago diz, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando. Está roubando, está defraudando o seu próximo. Pastor, não era problema meu. Pastor, isso era problema de outro. E aí você vai ver depois um texto que nós vamos ler lá do Evangelho de Mateus, no juízo final, que Jesus diz assim, você vai para o inferno justamente porque você sabia o que deveria fazer e você não fez. Você se omitiu de fazer. Enquanto nós estamos aqui assentados, com ar-condicionado, com LED, com luz, com o equipamento de som, com instrumentos maravilhosos, tem crianças morrendo de fome. E o que a igreja está fazendo? Já assistiram aquele comercial do Médicos Sem Fronteiras? Todas as vezes que eu assisto comercial do Médicos Sem Fronteiras, eu choro. Porque é impossível você se manter indiferente com a miséria do ser humano. Já contei aqui que em Curitiba uma vez recebemos uma cartinha de um missionário, uma região no interior do Pernambuco, chamado Ipubi. Me mandou uma foto com várias crianças, fez uma setinha assim em cima de uma menina, escreveu assim, Adna Ellen, ela tem 15 anos e pesa 26 quilos. Chamei minha esposa, oramos, começamos a produzir complemento alimentar que Deus nos deu, de combate à desnutrição, fazia aquilo do nosso bolso, colocava no correio, gastava mais para mandar pelo correio do que para produzir. E aí quando eu liguei para um pastor de uma grande igreja no Pernambuco, falei para ele, essa situação das crianças. A Adna Ellen tem 15 anos e pesa 26 quilos. Eu vou mandar a receita para vocês. Vocês produzem. Está pertinho de vocês. Enquanto eu estou a 1.000 e burdoado, 2.000 quilômetros, vocês estão a 400 quilômetros. E o pastor disse assim, esse não é o nosso foco no momento. Nós temos outros projetos. E enquanto o pastor continua com a sua carroça e as suas ideias carroçáveis, esse é um artigo chamado Um Jumentinho na Avenida, procure ele. O autor chama o jumento do pastor, a carroça de igreja, e ele diz que o jumentinho fica puxando a sua carroça na cidade, remoendo as suas coisas carroçáveis. Está lá o pastor com a sua igreja, com toda a sua estrutura, enquanto a Adna Ellen 3 meses depois morreu. 15 anos. Eu não tenho dúvida que a Adna Ellen está na presença de Deus, que era uma serva do Senhor, era uma cristã. Agora eu tenho séria dúvida de uma igreja que deixa de se importar com a miséria do povo, que rouba a possibilidade de fazer algo para mudar a história de uma pessoa, porque tem projetos de construções. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 ao versículo 6, e depois o versículo 11.
Pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia como os gentios, que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém ofenda nem defrauda seu irmão, porque o Senhor é contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, Deus será o vingador, versículo 11. E a diligenciar-vos por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenando-os, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, em nada venhais a precisar. Queridos, é engraçado que hoje em dia nós vivemos uma realidade da doutrina dos nicolaítas, no Apocalipse. É a doutrina do tem nada não. Onde o namorado pode passar a mão no corpo da namorada e não tem nada não, eles vão casar mesmo. Onde a menina antes de casar vai para o motel, vai para a cama com o namorado, e isso é roubo. Isso é um abuso contra Deus do corpo do seu semelhante. Todas as vezes que você fixa, estou falando para os homens, que você fixa os olhos numa mulher alheia que não seja sua mulher, olhando para os contornos dela, olhando para a roupa dela, independente da roupa que seja, você está roubando tanto o direito dela quanto o direito da sua mulher. Todas as vezes que você que é esposa, você dá ouvidos a outro homem, você fica entrando na internet e vendo homens sarados, enfim, você está roubando o direito do seu marido de ser seu e de você ser dele. Todas as vezes que você usa os recursos desse mundo, que vai contra os princípios de Deus para a sua vida conjugal, você está defraudando, roubando o seu cônjuge, a sua esposa, o seu esposo. E o diabo vem e fala assim, não, mas não tem nada não, você é homem. Você é homem, não tem problema. O homem tem direito, é coisa de homem, não é não. É coisa de cabra safado. É coisa de homem que não entendeu qual que é o papel dele diante da sua esposa e da esposa diante do seu marido. Roubar, queridos, não é apenas você pegar dinheiro, não. Cristãos salteadores são cristãos muitas vezes que roubam a Deus. Todas as vezes que você deixa de estar na igreja, você está roubando a Deus. Porque a Bíblia diz, 6 dias trabalharás, 7º dia será do Senhor. A Bíblia não diz que você tem direito de fazer o que você quer com o dia do Senhor. A Bíblia não diz que você tem direito de administrar o dia do Senhor do jeito que você quer. A Bíblia não diz que você tem autoridade para fazer o que você quer no dia do Senhor. Ele é dia do Senhor. Todas as vezes que você deixa de fazer a sua adoração, o seu culto no dia do Senhor, você está roubando de Deus o dia do Senhor. Todas as vezes que você deixa de contribuir para o sustento, para a construção, para o desenvolvimento, para a propagação do Evangelho através da igreja, com a 10ª parte da sua renda, você está roubando de Deus. Joga aqui Malaquias capítulo 3, versículo 8. A igreja vai ler comigo. Vamos lá, todos juntos. Roubará o homem... Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e ainda perguntais, em que te roubamos? Senhor, mas eu nem sei, Senhor, eu sou uma alma tão boa, eu sou uma alma tão limpa, eu sou uma pessoa tão preciosa aos teus olhos. Sim, vocês me roubam no dízimo e na oferta. Dízimo é 10ª parte, não se discute. Se você concorda ou não concorda, é problema seu com Deus. Mas dizem, a palavra dízimo no hebraico está lá para você procurar na internet, significa 10ª parte. Oferta é voluntária. Todas as vezes que você rouba de Deus, todas as vezes que você não consagra, todas as vezes que você se exime, se impede, todas as vezes que você macula esse relacionamento seu de consagração com Deus, você está roubando. E é Bíblia. O pastor está falando que de dinheiro, o pastor está preocupado. Não estou preocupado com dinheiro não, querido, porque quem sustenta a igreja é Deus.
Eu estou preocupado com a sua alma. Eu já conheci vários cristãos que chegaram para mim e falaram: eu não concordo com o dízimo, eu não sou dizimista e nunca serei dizimista. Eu falo que Deus abençoe e falo de coração. Porque quem vai acertar com Deus é você, não sou eu. Agora, todas as vezes que nós deixamos de ser fiel no dízimo, na oferta, nós somos cristãos salteadores. Agora não roubando do outro, mas roubando de Deus. E hoje em dia o que nós mais vemos são cristãos que roubam a verdade. E é o pior roubo que existe. O roubo da verdade. E isso não é novo, não. 1555, Papa Paulo IV. A igreja vivendo um período caótico, a igreja vivendo um período triste da sua história, a igreja inventando doutrinas para sustentar o alto clero, período em que surgiu na igreja as heréticas, falsas, mentirosas, satânicas doutrinas da reencarnação, do purgatório, da venda de indulgências. E para que o povo não tivesse acesso às Sagradas Escrituras e conhecesse a verdade, traduziram-se a Bíblia para o latim, as missas eram pregadas em latim, os cânticos eram cantados em latim, para o povo não entender. E quando o conselheiro do Papa Paulo IV chegou para o Papa e falou: Papa, mas o povo está sendo enganado. O Papa disse: mas o povo quer ser enganado, deixe-os ser enganados. Não vem você aqui agora começar a bater no catolicismo, não, porque muitas igrejas ditas evangélicas hoje fazem a mesma coisa. A mesma coisa. Igrejas que mentem dizendo que se você der tudo para a igreja, você vai ser abençoado. Igrejas que mentem dizendo que o suor do pastor vai curar a sua doença. Igrejas que mentem dizendo que se você for para aquela igreja, você vai ser abençoado. Igrejas que mentem dizendo que a placa dessa igreja é melhor do que qualquer uma outra nessa cidade. Igrejas que mentem dizendo que aqui existe o poder de Deus, aqui existe a bênção de Deus e lá fora não tem. São igrejas que enganam, são igrejas que roubam a verdade. Pastores que têm medo de dizer que são pecadores, gostam de se portarem de santos, porque querem passar uma imagem mentirosa para a igreja, uma imagem fraudulenta, uma imagem de um poder e uma autoridade que ele não tem. E o que deveria ser básico, hoje é o que é mais difícil de nós encontrarmos nas igrejas: a pregação da verdade. Segundo muitos, porque as pessoas não querem ouvir a verdade. As pessoas querem sermões mamão com açúcar. As pessoas querem sermões que mexem com a sua emoção. Porque os cristãos de hoje, eles não querem vir para a igreja para adorar, eles querem vir à igreja para chorar, para se emocionar. Aí se ele volta para casa sem chorar, ele fala: nossa, mas o culto hoje estava tão sem unção. Aí se o pastor prega dizendo que ele vai prosperar, que ele vai enriquecer, que ele vai vencer, ele volta e fala: mas o pastor estava pilhado nesse culto. Aí se o pastor fala: arrependa dos seus pecados, senão você vai para o inferno. Ele fala: nossa, pastor, hoje o sermão dele estava chato, estava nervoso hoje o pastor, não aguento mais escutar esses sermões desse jeito. Cristãos da nossa geração que roubam a sua própria família. Cantares, capítulo 5, versículo 1 e 2, vai contar a história de Salomão. Salomão, o homem mais sábio que já pisou na terra. Salomão, o homem mais rico que já pisou na terra. Ele só não sabia lidar com a esposa dele. O que Salomão vai fazer? Ele vai beber com os amigos. Tem muito marido que gosta mais dos amigos do que da esposa.
Pode deixar o texto aqui, Daniel. Alguns dias atrás, uma senhora me mandou uma mensagem na rádio e falou: pastor, o que eu faço com meu marido? Porque ele sai do trabalho, vai jogar com os amigos, depois ele vai beber com os amigos, ele chega todo dia 2 horas em casa. Eu falei: minha filha, de repente você casou com um viado, ele gosta de homem, não gosta de mulher. Então ora, peça a Deus sabedoria para ver como é que você faz, como é que você mexe, porque... E aí um dia, em Curitiba, aconselhando um casal, impede separação, a mesma situação. E aí fomos aconselhar, eu e minha esposa, e aí falei para a jovem, para a senhora, falei: mas por quê? Por que você quer separar? Falou: pastor, eu não tenho homem em casa, eu casei para ter homem. E eu olhei para ele. Falei: mas ele não é homem. Ela falou: não, ele sai do trabalho, vai jogar, depois vai beber com os amigos, chega 2 horas da manhã, me dá um tapinha. Eu não dou. Eu falei: não dá mesmo não. Não dá mesmo não. Aí ele falou: eu não posso ter amigos? Eu falei: pode. Por que você não casou com eles? Você casou com a mulher quer ter homem em casa, rapaz. Saia do trabalho, leva a tua mulher para lá. Não, lá não é lugar da minha mulher. Eu falei: se não é lugar dela, não é lugar para você também não. Salomão tinha o mesmo problema. Olha lá. Já entrei no meu jardim, minha irmã, minha noiva, colhia minha mirra com especiarias, né? E aí ele vira e fala para os amigos: comei e bebei, amigos, fartai. Tá Salomão até alta madrugada, até a hora que o sereno começou a cair na cabeça, o orvalho começou a cair na cabeça. O que Sulamita fez? Foi lá, trancou a porta e falou: agora dorme na rua. Depois lê em casa os versículos seguintes. Ele chega, tenta abrir, bate na porta, ela grita de lá: não vou abrir, já tomei banho, já vesti minha camisola, já estou deitada. Vai, volta, vai dormir com seus amigos. É fácil não mexe não, quem encrenca. Mulher brava é um negócio difícil de tratar. Tem muitos casais hoje roubando a presença em casa. É marido roubando o direito da esposa e dos filhos de ter a companhia porque ele tem que trabalhar demais. É esposa roubando o direito dos filhos, o direito do marido porque ela tem amiga demais, porque ela tem WhatsApp demais, porque ela tem Facebook demais. E aí, a gente vê os casais se definhando, as famílias se definhando. Aí o pai pega o filho e coloca ele no inglês, no francês, no espanhol, no alemão, no coreano, no chinês. Depois tem o futebol, tem o tênis, aí tem a escola. Porque o pai não tem tempo por filho. Então empurra um monte de atividade para os coitadinhos. E o filho aprende tudo, menos a ter caráter. O filho aprende tudo, menos a ser homem, quando ele casar e ter a família dele. Jesus fala sobre um outro tipo de cristão, versículo 31 e 32. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o também, passou de largo. Segundo tipo de cristãos que Jesus disse que nós vamos encontrar na igreja: primeiro, o cristão salteador. Nunca esqueça disso. O dia que você estiver roubando de alguém, lembre-se disso, que Jesus há 2000 anos atrás já havia falado sobre você. Segundo tipo de cristão que existe nas igrejas, sempre vai existir, é o cristão indiferente. É aquele cristão que o meu é meu, o seu é seu, não me envolvo com você, a vida é minha, a sua vida é sua, o seu problema é seu. Se você está com dificuldade, você resolva, eu vou ficar na minha porque eu não quero me intrometer, isso aí é problema seu, então eu não faço parte disso. É aquele cristão que um dia ouvi de um deles. Quando eu disse assim: irmãos, precisamos desenvolver um projeto para o crescimento da igreja. Ele falou assim: não, essa igreja não precisa crescer. Eu falei: por que não? Porque ela foi construída para nós e para os nossos filhos. Eu falei para ele: então por que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui nessa igreja? Se você construiu uma igreja para você e para os seus filhos, não precisava ter me chamado para vir pastorear ela. Porque eu vim pastorear uma cidade, eu não vim pastorear um grupo selecto, feito por vocês. Queridos, João capítulo 4, versículo 9, Jesus nos dá um exemplo diferente. Um exemplo de um cristão que deve se envolver com os pecadores. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana?
Jesus Cristo indo da Judeia para a Galiléia, ele poderia passar pela Transjordânia, atravessava o Rio Jordão, passava pelo deserto para não cruzar a província de Samaria. Ele poderia pegar um barco e passar pelo mar Mediterrâneo para não atravessar a província de Samaria. Mas quando você vai para o Evangelho de João, João diz assim: era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Ele queria, era projeto dele atravessar a província de Samaria, porque ele veio salvar os pecadores. E para salvar o pecador você precisa se envolver com ele, você precisa ter diálogo com ele, você precisa estar presente. Eu fico besta com esses pastores que o crente não pode tudo. Ele acha que ele é dono do crente, ele acha que ele é dono das ovelhas. O pastor acha que ele é dono do rebanho. Então ele fala assim: não, você não pode ir nessa festa, você não pode participar disso, você não pode ir lá no evento, você não pode ir na Expo Sul, você não pode ir naquela festa, você não pode ir naquele baile. Ah, eu queria ter um pastor desse jeito. Porque quando Jesus Cristo veio ao mundo, a forma que Jesus Cristo usava para salvar o pecador era se aproximando dele. Quando ele disse que você deve ser sal da terra e luz do mundo, como você vai fazer diferença sendo luz se você não estiver nas trevas? Quando Jesus Cristo, ele nos chama das trevas, ele nos purifica, ele nos santifica e ele nos comissiona, ele nos envia. A expressão apóstolos, no grego, tem o sentido de enviado, apostelo, enviado. Ele chama você até ele, prepara você e te envia para que você faça a diferença no mundo que você vive. Quando nós olhamos essa expectativa de crente indiferente, de cristão indiferente, é um problema sério quando a gente vê as famílias. Eu gostaria tanto de ter o dom da invisibilidade, para entrar na casa dos cristãos, invisível. Porque tem gente que na igreja é uma unção só. Ele inspira santidade. Aí, o santo fica na igreja e o demônio vai para casa. Aí em casa ele é o demônio. Grita o tempo todo, xinga o tempo todo, bate, chuta. Hein, esposa? Seu marido é assim? Tudo santo, né, marido 6, né? O marido deve ter dado aquela apertadinha na mão assim, né? Tipo assim, se você falar eu te mato. Mas queridos, hoje nós vivemos uma falsidade ideológica terrível. Não estou dizendo que você tem que ser perfeito. Não, ninguém é perfeito. Mas quando Jesus Cristo diz que os sacerdotes eles passaram de largo, muitas vezes nós vemos maridos indiferentes com o problema da esposa, esposa indiferente com o problema do marido. Muitas vezes o casamento está ruindo e eles vivem como se nada tivesse acontecendo. E aí os filhos vão para a droga, e eles nem se aperceberam, porque eram totalmente indiferentes à vida do filho. Não seja um cristão indiferente, meu querido. Faça a diferença, a começar dentro da sua casa. Jesus Cristo nos chama para sermos cristãos que vamos iluminar, que vamos temperar o mundo. Tem cristãos que são indiferentes com respeito a Deus. O que Deus faz ou deixa de fazer não importa para ele. A pregação bate nele como se estivesse batendo numa pedra. Bate e ecoa. Tem cristãos que para ele ir para a igreja ou não ir para a igreja não faz a menor diferença. Tem cristão que praticar os ensinamentos de Deus não faz diferença. Tem cristãos que é indiferente com respeito ao testemunho. Ele é um crentão na igreja, mas é um safado lá fora. Compra e não paga. Ele é desonesto. Ele defrauda a esposa defrauda o marido. Ele faz negócios escusos. Porque ele é indiferente à ação de Deus, ele é indiferente às profecias, ele é indiferente ao inferno que está chegando próximo dele. Mateus capítulo 7, versículo 21. Olha o que é que Jesus disse. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Quem vai entrar no reino dos céus? Aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus.
Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? Quem profetiza em nome de Deus está na igreja. Em Teu nome não expelemos demônios? Cristão. Em Teu nome não fizemos milagres? Cristão, pastor, bispo, apóstolo, missionário. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Era um cristão, sem dúvida, cristão nominal, estava na igreja, mas não praticava os mandamentos de Deus, praticava os mandamentos do diabo. Por isso Jesus diz: você estava na igreja, você fazia tudo que você está falando que fazia, mas eu nunca te conheci. Queridos, não está faltando pregação do evangelho na nossa geração, não. Está faltando você praticar o evangelho da salvação. Está faltando os cristãos das igrejas colocarem em prática os mandamentos de Cristo. Está faltando o seu funcionário reconhecer pelo seu comportamento que você é um cristão. Está faltando a sua esposa, o seu esposo reconhecer pelo seu comportamento que você é um cristão. Está faltando os seus filhos crescerem tendo uma base cristã baseado nos pais que ele tem dentro de casa. Mas, para vocês não irem assim muito tristes para casa, Jesus fala do cristão fiel. Olha o que diz versículo 33. Certo samaritano que seguia em seu caminho, passou-lhe, e perto, vendo, compadeceu-se dele. Chegando, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, colocando sobre o próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. Um cristianismo autêntico será medido no seu relacionamento com Deus e com o seu próximo. Cristianismo não se faz por palavras. Cristianismo não se faz por títulos. Cristianismo se faz por comportamento. Por vida. Esse samaritano era um homem odiado pelos judeus. Com certeza, esse samaritano não entrava dentro do templo em Jerusalém para adorar. Porque, segundo o costume dos judeus, o samaritano era impuro, porque ele era de uma raça impura. Então, eles se viram obrigados a construir no território dos samaritanos, no monte chamado Gerizim, um templo para adorar a Deus, ali naquele templo, porque lá em Jerusalém, no templo dos judeus, eles não podiam entrar. E Jesus Cristo gosta de provocar os cristãos. Ele diz: estranhamente, depois de passar o fariseu, o sacerdote, depois de passar o levita, ou seja, o que cuida do templo, o que prega para o povo, estranhamente passou um samaritano. Um samaritano que vocês odeiam, que vocês dizem que vai para o inferno, que vocês não gostam, que vocês consideram impuro. Ele parou e ajudou. Estranhamente. Sabe por que Jesus disse isso? Porque um cristianismo autêntico, ele se mede no seu relacionamento com Deus, e o seu relacionamento com Deus vai linkar, vai direcionar você se relacionar com o seu próximo. O Senhor diz assim: se você não ama o seu próximo a quem você vê, como você vai amar a Deus a quem você não vê? É possível isso? Claro que não. Hoje em dia nós vivemos a realidade de cristãos que sobem no monte para orar, de cristãos que fazem a fogueira santa, de cristãos que leem a Bíblia uma vez por ano, de cristãos que jejuam uma vez por semana, mas uma vida totalmente distante de Deus. De cristãos que fazem tudo isso para poder dizer para o outro: eu faço isso, você não faz. Eu subo ao monte para orar, você nunca subiu. Eu jejuo uma vez por semana, você não jejua nenhuma vez.
eu sou melhor do que você. O cristianismo real é um cristianismo de atitudes. O dinheiro que esse samaritano deixou com o dono da hospedaria é o dinheiro de 2 dias de trabalho. 2 dias de trabalho. Ele disse, eu vou te deixar com você 2 denários, versículo 35. Um dia de trabalho seria caso o enfermo precisasse. Ele deixou mais um outro dia e disse, se você trabalhar em função desse enfermo algum dia a mais, eu vou te indenizar. Ele parou, desceu do seu animal, do seu cavalo, pegou o acidentado, o roubado, que ele nunca tinha visto, e colocou sobre o seu próprio animal. Quantas vezes nós temos coragem de levantar do nosso lugar e falar, por favor, senta aqui. Aqui dentro da igreja, eu observo muitas coisas. Uma delas é que às vezes tem crente aqui que ele chega e senta na cadeira do corredor e ele não é capaz de puxar a perna para outra pessoa sentar lá no final do corredor. E se faz isso aqui na igreja, imagina lá fora. Queridos, que Deus tenha misericórdia de nós. Que saia de nós esse espírito de cristão salteador. Que saia de nós esse espírito de um cristão indiferente, mas que habite em nós o espírito de um cristão fiel. Que não faça obras para que os outros vejam, mas que faça porque tem esse sentimento de estar agradando a Deus. De que não faça só para que uma mão lave a outra, mas que faça independente do que você vai receber em troca. Que Deus te dê esse espírito de fidelidade para que você se desprenda completamente das coisas desse mundo e você viva um cristianismo autêntico na presença de Deus. Jesus Cristo aqui, ele descartou os religiosos completamente. E quando ele pega um samaritano, considerado como impuro, e coloca como o ator central, e lá no final ele pergunta, quem, na sua opinião, fez o bem? Ele leva esse intérprete da lei a repensar o seu modelo religioso. A repensar o seu comportamento religioso. Que você possa sair daqui nessa noite decidido a pelo menos repensar. Se você fizer isso, eu já ficarei muito feliz. A repensar o seu comportamento. A repensar a sua atitude. Começando lá na sua casa, partindo aqui para a igreja e partindo para a nossa sociedade. Que você possa repensar o seu comportamento cristão. E que, se há necessidade de melhoria ou de mudança no seu caráter cristão, que isso comece a acontecer hoje. Em nome de Jesus. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos, nós vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos, nós precisamos, nós desejamos ser uma igreja fiel, uma igreja autêntica, uma igreja, ó Deus, com caráter trabalhado pelo Senhor. Não é possível, Senhor, trazer os costumes de anos atrás para hoje, onde os pastores eram fiéis praticantes da Tua palavra, onde os padres não eram acusados de pedofilia, mas eram homens, pais da igreja, onde os pastores não eram acusados de serem ladrões, de enriquecimento ilícito, onde os cristãos eles eram respeitados pela vida, pelo caráter, pela honestidade. Não é possível trazer aquele tempo para aqui. E nós nem queremos, o que nós clamamos ao Senhor é que o Senhor transforme o caráter dessa igreja, para que essa igreja, Senhor, possa viver hoje como era antigamente. Uma igreja com caráter cristão autêntico, uma igreja com caráter cristão de Deus,
Uma igreja, ó Deus, que reprima o caráter salteador, o caráter da indiferença, e uma igreja que venha, ó Deus amado, crescer na perspectiva de um caráter cristão fiel. Cristãos desprendidos dos valores desse mundo. Cristãos desprendidos da religiosidade desse mundo. Cristãos que vão servir ao Senhor, sendo sal dessa terra e luz desse mundo. É no nome do teu Filho Jesus que eu oro. Amém.